Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Hoje, pessoal, então a gente vai falar de paralelograma, que é um tipo especial de quadrilátero. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, primeiro vamos começar aqui com a definição do paralelograma. Paralelograma é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então vamos lá. Lembra que a gente viu na aula anterior a questão dos lados opostos, são os lados que estão de frente para o outro, tá? Então aqui, ó, se eu colocar A, B, C e D os vértices, então eu vou ter aqui que o AB é oposto e CD são opostos, certo? São opostos. E outro par de opostos é AC e BD. São opostos também. Bom, o que é um paralelograma? É um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, quer dizer que o AB, então aqui, AB vai ser paralelo a CD e, por sua vez, o AC vai ser paralelo a BD. Ok, pessoal? Então, são paralelos. O que são retas paralelas? Tem aula aí de geometria básica, tá? No canal. Mas basicamente retas paralelas é aquelas retas que não se encontram, tá? Então, se eu prolongar essas retas aqui, ó, essa AB e essa CD, elas nunca vão se encontrar, tá? Essa é a ideia de retas paralelas, não ter um ponto em comum, ok? Então, a principal característica do paralelograma é isso. Por isso o nome paralelogramas. Os lados opostos são paralelos. Bom, os ângulos opostos são congruentes, tá, pessoal? Então, aqui uma característica importantíssima do paralelograma. Os ângulos opostos. Lembra que eu falei também na aula anterior sobre os ângulos opostos? Então, aqui é a importância. Então, eu tenho aqui esse paralelograma A, B, C, D. Então, AC e A e o C são ângulos opostos. Ângulos opostos. Bom, então o que diz aqui nesse teorema? Os ângulos opostos são congruentes, têm a mesma medida, tá? Então esse ângulo A e esse ângulo C valem o mesmo valor. Isso aqui, pessoal, a gente chega nisso aqui através daquela ideia das retas paralelas cortadas pela transversal, tá? Que aí a gente chega à conclusão que esses ângulos são iguais, tá? Tem aula aí, a aula de geometria básica, que trata de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se eu traçar uma diagonal aqui, eu consigo chegar a essa conclusão que esses ângulos são iguais, tá? Assim como esse outro par de ângulos, B e D, também são... então, eles são opostos. Deixa eu voltar aqui. São opostos e eles são congruentes, tá? O que é congruente? Tem a mesma medida, tá? E aqui a mesma coisa no ângulo B e D. B e D são opostos. São ângulos opostos, portanto, o ângulo B é congruente ao ângulo D, ou seja, possui a mesma medida, tá? Isso aqui vai nos ajudar em alguns exercícios, tá? Os ângulos consecutivos são suplementares. Também a gente consegue chegar a isso pela questão dessa reta cortada por uma transversal. Pensa nesse lado de cima, com uma reta esse outro lado de baixo. São paralelas, traça uma diagonal, a gente chega a essa conclusão, tá? Que os ângulos aqui consecutivos são suplementares. Então, de novo, o ângulo de vértice A, B, C e D. O que ele quer dizer aqui, então? Que esse ângulo A mais o ângulo B, isso vai dar 180. Ou também o ângulo A mais o ângulo D, dá 180. Mas não só esses. A gente vai ter, então, o ângulo D mais C, também dando 180, tá? D mais A já está aqui. E temos também o ângulo C, deixa eu ver aqui, BC. Ou esse ângulo aqui, BC. Ó, também vai dar 180. Então, A com B, A com D. B com C, B com A. C com D, D com A. Ou melhor, A mais D dá 180. A mais D, A mais B, B mais C, C mais D, todas essas somas é igual a 180, tá? Então, qualquer ângulo vizinho, aqui, pessoal, consecutivo, vizinhos, tá? Vamos lembrar de vizinhos. Então, qualquer ângulo vizinho, dois ângulos vizinhos no paralelogramo sempre vai dar 180, ok, pessoal?
As diagonais se cruzam no ponto médio, outra característica interessante. Então, vem aqui e traça as diagonais, lembrando que o paralelogramo é um quadrilátero e um quadrilátero possui duas diagonais. Se eu traçar essas duas diagonais, elas se cortam ao meio. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que esse pedaço aqui da diagonal é igual a esse e, por sua vez, esse pedaço é igual a esse. Pessoal, cuidado aí. No paralelogramo, tá? No paralelogramo como um todo, as diagonais não são iguais, tá? O que está acontecendo ali é que essas diagonais elas se cortam num ponto médio. Então, uma diagonal divide a outra em duas partes iguais. Mas as diagonais não são iguais. Por isso que uma parte aqui está de vermelho, ó, dessa diagonal aqui está de vermelho, aqui está de vermelho, são iguais. Mas na outra diagonal está de amarelo, porque não são iguais. Essa parte aqui é igual a essa de cima, mas não é igual na outra diagonal. Então, toma cuidado com isso. Ó, o que está dizendo aqui é simplesmente que se cortam ao meio, tá? Área do paralelogramo. Bom, a área é o quê? Base vezes altura. Então, tem aqui uma base, aqui eu vou chamar uma base, aqui tem uma altura, então a área vai ser base vezes altura, ok? Cuidado aqui no paralelogramo, porque a altura não é igual a lado, tá? Então, não é base vezes o outro lado, é base vezes altura. O que é altura? É a distância entre uma reta e outra. Elas são paralelas, então a menor distância entre uma reta e outra, que é uma linha formando um ângulo de 90, tá? Essa distância, esse tamanho aqui, essa distância é chamada de altura, e para calcular a área do paralelogramo é base vezes altura. Ok, pessoal? Não um lado vezes o outro. Base vezes altura. Losango. Então, vamos agora para os tipos especiais de paralelogramo. Então, paralelogramo é o quê? Uma figura de quatro lados, possui os lados opostos paralelos, os ângulos opostos iguais, ângulos consecutivos. A soma são suplementares, a soma dá 180, as diagonais se cortam ao meio, tá? E a área é base vezes a altura. Agora a gente vai ver um tipo especial de paralelogramo, que é o losango. Então, possui os quatro lados de mesma medida. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Só que ele continua sendo um quadrilátero, continua a soma dos ângulos internos dando 360, continua tendo duas diagonais. Além disso, é paralelogramo, então, quer dizer que os lados opostos são paralelos. Então, aqui, dando nome para os vértices, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Então, o lado AD é paralelo a BC, o lado BA é paralelo a CD, tá? E por ser paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, certo? E esse ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui, tá bom? Mas, além disso, o losango possui outras características próprias, que são o quê? Os quatro lados são iguais, tá? As diagonais são perpendiculares, então eu traçando aqui as diagonais, ó, elas vão formar um ângulo de 90 aqui. Ó. Então elas são perpendiculares. O que é perpendicular? Algo que forma 90 aqui no ponto de encontro. Então forma quatro ângulos aqui de 90, ok? São perpendiculares. E além disso, elas são bissetrizes dos ângulos internos. Então o que quer dizer isso aqui? Ó? Então, muita informação. Quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse outro aqui, tá? E aqui embaixo também a mesma coisa, já que são opostos são iguais. Aqui também, ó, acontece isso aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse, tá? Aqui também acontece a mesma coisa. Estou dando dois tracinhos para diferenciar do outro ângulo. Então, losango possui quatro lados iguais, as diagonais são perpendiculares e as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. E, além disso, tem todas as características do paralelogramo e do quadrilátero. Ok, pessoal? Área do losango. Então, tem aqui a diagonal maior, a diagonal... Então, tem uma diagonal aqui menor, que é essa aqui na vertical, que eu vou chamar, então, de D minúsculo. Tem essa diagonal maior, que eu vou chamar de D maiúsculo, certo? E como que calcula a área? É uma diagonal vezes a outra dividido por 2. Basicamente é isso. É uma diagonal vezes a outra dividido por 2, tá? Aqui tem como chegar a essa fórmula usando a fórmula da área de triângulo, tá, pessoal? E aí a gente consegue chegar nessa fórmula. Mas eu não vou fazer a dedução aqui. Se alguém quiser, deixa aí nos comentários que a gente faz, tá? Para essa aula não se alongar muito. Então,
área do losango, uma diagonal vezes a outra, dividido por 2. Agora, retângulo. Então, a gente já falou de losango, agora a gente vai falar de retângulo. Retângulo, pessoal, por que o nome é retângulo? Tem os 4 ângulos retos. E é um paralelogramo porque os lados opostos são paralelos, certo? Mas aqui a característica é que possui os 4 ângulos retos, tá? Então, diferente do paralelogramo, porque um paralelogramo qualquer não tem necessariamente os 4 ângulos retos. Quando tiver, vai ser paralelogramo, tá? Mas quando tem os 4 ângulos retos e aí, por conseguinte, os ângulos, os lados opostos são paralelos, então eu tenho um retângulo, tá? As diagonais têm a mesma medida. Aqui sim, pessoal, no retângulo, as diagonais são iguais. Se elas são iguais, pessoal, olha aqui uma dica que eu vou dar para resolver alguns tipos de exercício. Eu estou formando aqui um triângulo isósceles, tá, pessoal? Porque essas diagonais são iguais. Ó. Então, eu vou ter um triângulo isósceles. Aliás, eu vou ter 4 triângulos isósceles aqui, tá bom, pessoal? Então, muito atento a esse detalhe aqui do retângulo. Então, no retângulo, os 4 ângulos são retos, as diagonais têm a mesma medida. E lembra que do paralelogramo, o retângulo da ideia que as diagonais se cortam ao meio. Então, divide as diagonais ao meio. Mas aqui, como as diagonais são iguais, então eu posso tranquilamente dizer que esse pedacinho é igual a esse, que também é igual a esse, também é igual a esse, certo? Por isso, eu formo 4 triângulos isósceles no retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, tá? Base vezes altura. Aqui, algumas pessoas memorizam assim, um lado vezes o outro. Só toma cuidado, porque no triângulo nem sempre vai ser um lado vezes o outro, e no paralelogramo também não é um lado vezes o outro, tá? Então, toma cuidado. No retângulo, sim, é um lado vezes o outro, mas eu ainda prefiro falar que é base vezes altura para ficar atento. E o que é a altura? No caso aqui, como forma um ângulo de 90, o próprio lado é a altura também, tá? Ok, pessoal? Então, área do retângulo, base vezes altura. Bom, agora o último paralelogramo aqui, que é o quadrado. Então, a gente já viu as características do paralelogramo, a gente já viu que no paralelogramo tem um losango, o retângulo, e agora tem um quadrado. Bom, o que é o quadrado? Possui os 4 ângulos retos, os 4 ângulos iguais. Mas lembre, pessoal, que o quadrado é um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Se eu pegar 360 e dividir por 4, isso dá 90. Ele está falando que os 4 ângulos e os 4 lados são iguais. Ok? Então, os lados aqui vamos chamar tudo de L. Então, pessoal, quadrado. Os 4 ângulos são retos, são iguais. Os 4 lados são iguais. Qual que é a diferença? E ele também é um quadrilátero regular. Lembra do polígono regular lá das aulas de polígonos? É uma figura que possui os ângulos e os lados com a mesma medida. Então, o quadrado é um quadrilátero regular. Mas o quadrado, ele é um quadrilátero, então tem todas as características do quadrilátero. É um paralelogramo, tem todas as características do paralelogramo. Ele é um losango, então possui todas as características do losango. E ele é um retângulo, portanto, possui todas as características do retângulo. Então, aqui no quadrado, a gente vai ter os 4 ângulos retos, os lados opostos paralelos, os 4 lados iguais, os ângulos opostos iguais, ângulos consecutivos dando 180, as diagonais são bissetrizes, as diagonais se cortam no ponto médio, as diagonais são iguais, ok? Então, aqui também eu tenho triângulo isósceles aqui também, ó. Então, atenção aqui, ó. Muitas vezes uma questão, dependendo da questão, pode ser que você use isso. Então, eu tenho aqui 4 triângulos isósceles também, ok, pessoal? E a observação. Possui aqui, é o que eu já tinha falado, né? Possui todas as características de um losango, de um retângulo, portanto, pode-se dizer que todo quadrado é losango e retângulo. Então, todo quadrado é losango e é retângulo, tá? E a área do quadrado é um lado vezes o outro, tá? Chamar o lado de L, um lado vezes o outro, lado ao quadrado, ok, pessoal? Multiplicar a letra, repete a letra, soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, a área do quadrado, um lado vezes o outro. Lembrando que o quadrado é uma figura que tem os lados iguais. Pessoal, então nós vamos resolver essa primeira questão aí, esse primeiro exercício aí de paralelogramo. Em um paralelogramo ABCD, então, pessoal, aqui essa questão não tem o desenho de paralelogramo. Eu deixei aqui para adiantar. Então, pessoal, você teria que desenhar um paralelogramo e colocar aqui os vértices. A, B,
C e D. Então, em um paralelogramo ABCD, sabe que a diagonal AC, então vamos traçar a diagonal AC, forma com o lado AB, então com o lado AB, um ângulo de 35. E com o lado BC, um ângulo de 50, tá? Então, tá aqui. Pessoal, esse desenho aqui está fora de escala, tá? E eu arrumei de outro jeito aqui. Mas a ideia é essa, ó. Vai formar aqui um triângulo, tá? Então, o que é a medida do ângulo A? Pessoal, ele quer a medida do ângulo A. Então, eu teria que descobrir esse ângulo todo aqui. Uma parte mede 35. E quanto que mede a outra? Bom, para isso, pessoal, eu vou usar a ideia de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou pegar vou traçar um segmento aqui representando o lado AD, outro segmento representando o lado BC, e vou traçar aqui a diagonal, tá? Que seria a transversal. Por que eu estou fazendo isso? Tem aula, pessoal, no canal de Geometria Básica explicando sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. E lá tem uma característica que diz o seguinte: os ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui com esse aqui são alternos internos, tá? Porque tá entre as duas retas paralelas e uma está de um lado e outra está da outra. Então, e eles têm a característica que os alternos internos são iguais, tá? E esses outros dois ângulos aqui, ó, também são alternos internos e são iguais. Aqui, o que dá para a gente usar? Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, mede 50, certo? Então, eu tenho que esse ângulo aqui mede 50. Logo, esse aqui também mede 50, ó. Bom, já consigo encontrar o valor de A. Qual vai ser o valor do ângulo A? Vai ser 35 mais 50. Isso dá 85, ok? 5 mais 0, 5. 3 mais 5, 8. Então, 85 é o valor do ângulo A. Ele pede o valor do ângulo B, ó, que é esse ângulo aqui. Então, como que eu vou calcular o ângulo B? Vou formar um triângulo. Então, eu tenho aqui, desenhando aqui, eu tenho esse triângulo, tá? Eu sei que esse ângulo aqui é 35 do enunciado. Esse ângulo B é o que eu quero calcular. Vou chamar de x. E esse aqui é 50 porque ele foi dado também no enunciado, certo? Então, agora eu formei um triângulo. Então, vai ficar x mais 35 mais 50. Isso é igual a 180. 35 mais 50, isso dá 85, igual a 180. Logo, x vai ser 180 menos 85. Isso é igual a 95, certo? Aqui tem que pedir emprestado é 10. 10 menos 5, 5. Aqui emprestado fica 17. 17 menos 8. Isso é igual a 9. Então, está aí o valor do ângulo B, 95, tá? Completando aqui, ele não pediu, mas completando, os ângulos opostos são iguais. Então, esse aqui também é 95 e esse todo aqui também é 85. E somando tudo, então aqui também 85. Somando tudo, a gente teria 360, porque é um quadrilátero, certo? Ó, 85, 85, 170. Com 90 aqui dá 260. Com 90 dá 350. Tinha 5 mais 5, 10, 360. Ok, pessoal? Esse segundo exercício diz o seguinte: as diagonais de um retângulo formam um ângulo de 110. Calcule os ângulos que cada uma delas forma com os lados. Então, agora eu já estou falando de um retângulo, tá? Então, a figura mais ou menos assim. Pessoal, lembrando que isso aqui só vai acontecer no retângulo, o que eu vou falar aqui. Então, ele está falando que as diagonais formam um ângulo de 110. Então, traçando aqui as diagonais, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter esse ângulo aqui, 110. Ó. As diagonais de um retângulo formam um ângulo de 110. Calcule os ângulos que cada uma delas forma com os lados. Quer saber aqui os ângulos que formam com o lado? Eu posso chamar esses ângulos aqui, ó, de x e de y, porque essa diagonal vai formar um ângulo aqui com esse lado de baixo e com esse lado aqui vertical, tá? Mas lembrando, pessoal, lembra que eu falei ali há pouco que no retângulo as diagonais são iguais, elas se cortam ao meio, portanto eu tenho um triângulo isósceles. Então eu tenho esse triângulo isósceles aqui, ó. Tem aqui esse triângulo isósceles. Bom, não está muito aqui, está fora de escala, mas finge que é um triângulo isósceles. Qual que é a característica do triângulo isósceles? Esse lado é igual a esse lado, certo? E esse ângulo aqui, ó, que é formado pelos lados iguais com esse lado que a gente chama de base, são iguais. Então, se eu chamei aqui de y, eu posso chamar aqui de y. E aqui 110. Então, basta fazer esse cálculo para encontrar y. Então, vai ficar
110. Então, vai ficar aqui 110 mais y igual a 180. Y com mais y, 2y. Vai ficar 180 menos 110. Então, o y vai ser o quê? 180 menos 110, 70, dividido por 2, isso é igual a 35. Então, 35 aqui, 35 aqui. Só que, pessoal, é um retângulo. Se é um retângulo, esse ângulo é reto. Então, x mais y é igual a 90. Eu já tenho o valor de y, 35. Então, x mais 35 igual a 90. Logo, x vai ser 90 menos 35, isso é igual a 55, certo? Então, os ângulos aqui. E como é retângulo nos outros aqui, e aí é cortado por uma a diagonal seria uma transversal. Então, esse ângulo aqui também é 35. Esse aqui é 55. Então, a gente tem todos os ângulos aqui, tá, pessoal? Todos os ângulos formados aí por essas diagonais. Então, aqui precisava perceber que no retângulo as diagonais são iguais e formam um triângulo isósceles. Terceiro exercício diz o seguinte: determine as medidas dos ângulos de um losango, sabendo que uma diagonal e dois lados consecutivos formam um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui desenhar um losango. Finge que é um losango aqui, tá, pessoal? Está meio torto. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Ele está dizendo que, sabendo que uma diagonal, então vamos traçar uma diagonal só. E dois lados consecutivos formam um triângulo equilátero. Ó. Dois lados consecutivos é uma diagonal. Então, desenhando aqui, ó, eu vou ter esse triângulo aqui, que ele falou que é um triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60. Então, 60, 60, 60. Ok. Então, aqui mede 60. Ele quer as medidas dos outros, forma um triângulo. Determine as medidas dos ângulos de um losango. Bom, aqui então é 60, aqui é 60, aqui é 60. Opostos, os ângulos opostos são iguais, 60. Aqui, no losango tem a característica que a diagonal é bissetriz. Então, aqui é 60 e aqui é 60. Então, esse ângulo vai ser 120, esse ângulo vai ser 120. E esses outros dois, 60. Então, redesenhando aqui o losango, a gente tem o quê? Deixa eu desenhar melhor esse losango. Tá. Então, pronto. Então, tem o quê? Que os ângulos vão ser o quê? Vai ser 60 aqui, 60, 60 e aqui 120, aqui 120, tá? Lembrando que não está em escala o desenho, ok, pessoal? Então, tá aí os ângulos desse losango. Exercício 4. A figura abaixo é formada por um quadrado ABCD, então, quadrado ABCD, cujos lados medem 10 centímetros, e por dois triângulos equiláteros, CDE e BCF. Então, CDE e BCF, ok? Qual é a medida do ângulo ECF. Então, ele quer esse ângulo aqui, tá? E do ângulo CFC. CEF. Então, a ideia aqui, pessoal, já logo eu vim aqui traçar uma linha aqui, ó, tá? Traçar aqui. Pronto. Show. Mas antes de fazer isso, vamos calcular esse ângulo C aqui. Vamos até antes. Vamos calcular esse ângulo C, ó. É um quadrado, certo? E aqui formou um triângulo equilátero. Ó. Ele fala que o triângulo CDE é equilátero. Se é equilátero, é um polígono regular. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, dividido por 3, dá 60. Então, aqui mede 60, aqui mede 60 e aqui mede 60. Bom, então agora eu preciso calcular esse valor. Triângulo equilátero. Se é um triângulo equilátero, aqui também mede 60. Então, eu vou até trocar de cor. Ó. Aqui mede 60. Certo? Só que aqui é um quadrado. Ó. Então, é um ângulo reto, 90. Então, esse outro pedacinho aqui, ó, quanto que mede? É o que falta de 60 para chegar a 90. 30. Então, o ângulo C ali, o ângulo ECF, mede o quê? Uma parte do equilátero, que é 60, mais a outra parte ali que falta, 30, igual a 90. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto, ok? Mede 90.
Isso tudo aqui mede 90. Bom, agora qual que é a ideia? Ele quer o ângulo CEF. Então, eu venho aqui e traço essa linha aqui, ó, de F até C, porque é esse ângulo que ele quer, tá? Vou apagar aqui, tá? Porque isso aqui não vai ajudar muito. Então, vamos lá. Ele quer o ângulo. Vamos ler de novo. O ângulo CEF. Então, ele quer esse ângulo ali. Que é esse ângulo aqui, ó. Vou até apagar aqui. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Certo? Bom, eu já tenho que aqui embaixo é 90. Então, eu vou ter um triângulo aqui. Então, vou desenhar esse triângulo. Opa. Esse triângulo aqui. Aqui e aqui. Então, eu já sei que esse ângulo aqui de baixo mede 90, tá? Bom, vamos ver o que a gente consegue perceber daqui. Ele quer esse ângulo C, então aqui CEF. Então, ele quer esse ângulo aqui que eu posso chamar de X. Pessoal, então aqui o que a gente... aparentemente não daria mais para a gente resolver essa questão aqui, tá? Mas tem um detalhe, tá? Ele disse que o quadrado aqui, que essa figura ABCD era um quadrado e que esses dois triângulos eram equiláteros. Mas repare que o lado do triângulo, olha que interessante, o lado do triângulo, desses dois triângulos, ele é o mesmo lado do quadrado. Então, se é o mesmo lado do quadrado, aqui mede 10, ok? Aqui mede 10, aqui mede 10 e aqui mede 10. E esse outro triângulo também é equilátero e um lado também é comum ao quadrado. Então, 10, esse quadrado aqui é 10, aqui também é 10. Por que isso? Porque esse triângulo aqui, ó, eu vou ter um triângulo equilátero, certo? Vou ter aqui, ó, um triângulo equilátero. Se eu tenho um triângulo equilátero e a base está aqui em cima, esses dois ângulos aqui de cima são iguais. Bom, esse aqui de baixo é 90, os dois aqui de cima eu vou chamar de x. Bom, agora fica fácil encontrar o valor de x e, consequentemente, o valor do ângulo CEF. Ó, CEF. Então, vai ficar x mais 90 igual a 180. X mais x, 2x. Esse 90 vai passar para o outro lado subtraindo. Vai ficar aqui, subindo um pouco aqui. Eu vou ter 2x igual a quê? 180 menos 90, 90 dividido por 2, 45. Então, esse ângulo aqui mede 45. Então, o ângulo ECF mede 90 e o ângulo CEF mede 45. Ok, pessoal? E por quê? Porque esses triângulos são equiláteros e o lado do triângulo equilátero é o mesmo tamanho do lado do quadrado. O quadrado ele disse no enunciado que media 10 centímetros. Então, como o triângulo é equilátero, os três lados são iguais. Então, eu consigo perceber que eu formei um triângulo isósceles aqui a partir dessas informações, tá, pessoal? Esse aqui já foi um exercício um pouco mais puxado, tá? Já a nível mesmo de vestibular, de concurso, que é uma questão que exigia mais, tinha que ter um pouco mais de perspicácia, ok, pessoal? Bom, agora vamos resolver essa questão aqui. Ele está dizendo no losango abaixo o valor de x. Ele quer o valor de x no losango. Então, vamos lá. Repare que é um losango. Então, se é um losango, tem aquelas características do losango, que é o quê? Ângulos opostos, que vem do paralelogramo também, os ângulos opostos são iguais. Então, se esse ângulo aqui de cima mede 150, esse aqui também mede 150, porque os ângulos opostos no losangos são iguais, ok? Outra coisa interessante é que se é um losango, esse lado aqui é igual a esse. Então, eu estou falando do triângulo isósceles. Então, aqui eu posso chamar de y e aqui em cima de y. Então, eu consigo calcular esse valor aqui. Vamos ver se isso aqui vai me ajudar por alguma coisa. Encontrar ele, que é o valor de x aqui. Aqui eu tenho um triângulo. Então, sabendo esse valor de y, eu vou saber o valor desse ângulo aqui de baixo, porque a diagonal, essa aqui é uma diagonal, e a diagonal no losango, o que ela é bissetriz do ângulo, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar 150 mais y igual a 180. Então, vai ficar 2y igual a 180 menos 150. Y vai ser o quê? 180 menos 50, 30 dividido por 2, isso dá 15. Então, eu já sei que esse ângulo aqui mede 15, esse aqui de cima mede 15. Mas se esse mede 15, esse também aqui de baixo mede 15, porque a diagonal do losango forma bissetriz. E aqui, como do lado de cá, do lado da direita é 90, do lado da esquerda também vai ser um ângulo de 90, porque os dois ângulos são suplementares, certo? Bom, então agora eu consigo encontrar o valor de x por esse triângulo. Então, separando o triângulo aqui, ó, eu vou ter esse triângulo aqui, certo? Com um ângulo aqui medindo 90, certo? Esse aqui é o x, é o que eu quero, e esse aqui é 15, porque aqui a diagonal é bissetriz. Bom, então vai ficar x mais 15 mais 90, isso é igual a 180. Logo, o x é... Bom, 15 com mais 90 dá 105, então vai ficar 180 menos 105. Logo, o x é igual a 75, ok? Esse é o valor de x, que era o que ele queria. Então, pessoal, tudo é questão de usar tudo aquilo que a gente sabe da parte teórica e ir montando os probleminhas, ok, pessoal? Questão 6. O perímetro de um quadrado mede 30 centímetros. Calcule a sua área. Então, vamos aqui com calma. Primeiro, fazer o desenho para ilustrar, mas não precisaria do desenho nessa questão, tá? Mas ele está dizendo que o perímetro do quadrado mede 30. Bom, eu não sei o lado do quadrado, vou chamar de L, certo? Não sei L. Mas eu sei que o perímetro é a soma dos lados, então vai ser L, L, L. Aqui vai ficar o quê? 4L é igual ao quê? O perímetro, 30. Então, L vai ser 30 dividido por 4, que dá 7,5, ok? Bom, ele quer a área. Bom, aí a área não é a área do quadrado, é o lado ao quadrado. Então, 7,5 ao quadrado. Ou seja, fazendo aqui no cantinho, vai ser 7,5 vezes 7,5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, 2, 37. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 7, 49, com 3, 52. Que vai dar 5, 7 com 5 dá 12, 1, 1 com 3, 4, com 2, 6, 5, uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula, duas casinhas depois da vírgula. Então, isso aqui vai ficar igual a 56,25 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, era uma questão mais tranquila aqui. Bom, em um losango, outra questão aqui envolvendo losango. Em um losango, a diagonal menor mede 8,5. Vamos fazer o desenho? Então, vamos lá. Vamos desenhar um losango aqui. Então, tem uma diagonal, vamos supor que seja essa. Ele está dizendo que mede 8,5. Lembrando, pessoal, que meus desenhos estão fora de escala, tá? E a diagonal maior é o dobro da menor. Então, é o seguinte. Se uma diagonal mede... Aqui ele está falando de diagonal menor e maior, meu desenho está fora de escala. Mas se fosse desenhado de acordo, uma diagonal será menor que a outra. Mas a ideia aqui é trabalhar com os cálculos. Ele diz o seguinte, ó, a diagonal menor mede 8,5. A diagonal maior é o dobro da menor. O dobro de 8,5 é 17. Tá? Então, essa diagonal aqui mede 17. Okay? Ele quer a área. Bom, a área do losango é o quê? Uma diagonal vezes a outra dividido por 2. Logo, a área do losango vai ser o quê? 17 vezes 8,5, isso tudo dividido por 2. Tá? Esse 17 dividido por 2 dá 8,5. Então, eu posso fazer aqui o seguinte, 8,5 vezes 8,5. Eu simplifiquei aqui, ó. 17 dividido por 2 dá 8,5. Bom, agora basta fazer essa conta. Fazendo aqui no cantinho, 8,5 vezes 8,5. Aqui, pessoal, vamos fazer aqui a conta direto. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 40, com 2, 42. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 8, 64, com 4, 68. Isso vai dar 5, 2, 4 com 8, 12. Sobe 1 aqui, 7. Aqui uma casinha depois da vírgula, uma casinha depois da vírgula, 12. Então vai ser 72,25. Ele fala
Ele não fala a unidade, a gente vai colocar unidades de área, tá? Porque ele não fala se é centímetro, se é metro. Ok, pessoal? Então aqui era a questão também de aplicação da fórmula. Vamos para essa questão agora envolvendo retângulo. A altura de um retângulo mede 2 centímetros e seu perímetro 18. Qual a área desse retângulo? Então vamos desenhar aqui para facilitar. Ok? Bom, então a gente tem que esse retângulo, a altura dele mede 2 centímetros e o perímetro é 18. Tá? Bom, então vamos chamar essa base aqui, vamos colocar B. Então, como é um retângulo, os lados opostos são iguais, tá? E aqui são 2. Bom, tem que somar isso tudo, porque o perímetro é igual a 18. Para a gente descobrir o valor da base para poder calcular a área. Então vai ficar B mais B, 2B, 2 mais 2, 4, isso é igual a 18. 2B vai ser 18 menos 4. O B vai ser o quê? 14 dividido por 2, que é igual a 7. Então, a base aqui mede 7. Ele quer a área. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, vai ficar 7 vezes 2, que é igual a 14 centímetros quadrados. Ok, pessoal? Então, outra questão aí que era aplicar a fórmula e tranquilo. Bom, pessoal, então a gente finaliza aí essa segunda parte de quadriláteros, quando a gente falou de paralelogramo e fizemos alguns exercícios, beleza, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais. E se gostou da aula, também se inscreva aí no canal, se não for inscrito, né? Fique com Deus, até a próxima!